noite. No programa desta quinta-feira, a gente conversa com Dani Ribeiro, ela que é pré-candidata a deputada federal pela União Brasil. E ainda as movimentações nesse movimento de pré-campanha e o início dos shows na Estação das Artes Eliseu Ventania e a estreia do espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró. O programa Cenário Político já está no ar. Participe aqui do nosso programa através do nosso Instagram, @Cenário Político TCM. Você pode mandar sua mensagem. Lá no nosso Instagram você vê quem é o nosso convidado do dia, para você também interagir. Pode mandar o direct, pode mandar o comentário na postagem, ou também pelo nosso WhatsApp, 988028941. Você pode mandar sua interação, mandar sua pergunta e contribuir com o programa Cenário Político. Eu conto com sua participação e a sua audiência. Já antecipando aqui o meu alô todos os dias para seu Aldo, da Prefeitura, que acompanha o programa, não perde o programa Cenário Político e todos os dias está aqui interagindo comigo. Manda mensagem no meu celular, já pedindo para mandar o alô. Obrigada, seu Aldo, pela audiência e pela interação de todos os dias. Hoje eu converso com a Dani Ribeiro, ela que é influenciadora e é pré-candidata a deputada federal, vai compor a nominata federal do União Brasil. A gente vai conversar com Dani sobre essa ideia dela se lançar como pré-candidata, de colocar seu nome a um mandato e postular em uma vaga na Câmara dos Deputados. A gente vai tratar sobre esse assunto, conversar com a Dani sobre esse tema, mas antes disso vamos trazer aí as informações, porque hoje começam oficialmente os shows no Polo Estação das Artes, e a gente vai trazer como é que vai ficar o trânsito, que inclusive já começou nessa movimentação, a expectativa de vendas e o funcionamento do maior polo do Mossoró, cidade junina. Os últimos ajustes estão sendo realizados. Nesta quinta-feira, o palco da Estação das Artes Eliseu Ventania vai receber a banda Calcinha Preta, os cantores Iguinho e Lulinha, João Gomes e Aleph. Por isso, Luciano, que é vendedor, está animado com a estreia do polo, que é a cara do Mossoró cidade junina. Rapaz, a expectativa é boa, né? Tá todos os barraqueiros tudo animado, preparado. Estamos esperando chegar o povo. Eu achei hoje a casa cheia, né? Calcinha Preta. E a gente está pronto para receber os foliosos que veio para a festa do Mossoró Cidade Junina. Para que tudo isso possa funcionar com segurança, o trânsito diz muito. Tanto é que a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana trabalha com uma série de intervenções em diferentes ruas e avenidas. Já ficar atento que desde cedo já tem as intervenções, porque tem a montagem do palco, tem a montagem do camarim, tem a equipe que vai estar chegando para estar colocando ali seu trailer, seu carrinho de venda. Então, já tem estreitamento de rua, já tem parte da estação que vai receber a intervenção o ano todo. Exemplo, a Rio Branco, lateral da estação, sentido Belo Horizonte, Santo Antônio, o mês todo fica fechada em virtude do palco. O outro lado, parcialmente ela vai ficar liberado, então baixa velocidade, que vai ter um estreitamento de via. Aí nós temos, a partir das 17 horas, um fechamento maior da Avenida Rio Branco, vai transitar somente morador. Este ano, Mossoró Cidade Junina chega à 29ª edição. Serão 11 dias de festa somente aqui na Estação das Artes Eliseu Ventania. A programação segue até o dia 26 de junho. Além disso, outras orientações são importantes em relação ao trânsito, como estacionamento e embarque e desembarque de passageiros. Você que vem de carro, fica muito atento aonde vai estacionar. Tem as áreas reservadas para embarque e desembarque, pessoal, é só para embarcar e desembarcar, não é para permanecer, deixar lá e ir para a festa não, senão a gente vai fazer o recolhimento do seu veículo. E por último, saiba que o acesso à Estação das Artes será feito por entradas controladas com a presença de detectores de metal, segurança privada e apoio das forças de segurança pública. Será possível entrar no local com bebidas em lata ou garrafa PET, mas quem vai curtir essa festa não pode levar garrafas de vidro, cooler, bolsas térmicas, copo e garrafa térmica, mesas e cadeiras e nem objetos cortantes. Sabendo disso, é só aproveitar a festa. Ah, e outra coisa, os demais polos do corredor cultural também vão estar em pleno funcionamento.
Tá aí a programação de hoje, né? Que já começou, já tem atração local no palco da Estação das Artes Eliseu Ventania. Transmissão ao vivo aqui da TCM Junina, que você acompanha a transmissão, porque a emissora oficial do Mossoró Cidade Junina é a TCM. Então você acompanha toda a programação, as atrações no palco da Estação das Artes. Você pode assistir tudo aqui pela TCM. E agora eu vou começar com a entrevista. Está comigo aqui nos estúdios a Dani Ribeiro. Ela que é influenciadora, empresária também, empreendedora, e agora coloca seu nome como pré-candidata a deputada federal pelo partido União Brasil. Dani, seja bem-vinda ao programa Cenário Político. Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite a todos os telespectadores. Um prazer estar aqui. Estava sempre do outro lado da tela, né? E hoje estou aqui. Um prazer conversar com você e com o público aí em casa que estamos acompanhando. Agora vamos trazer essa vinda de Dani, falar um pouco sobre Dani Ribeiro como pré-candidata a deputada federal. Muita gente a conhece das redes sociais, a conhece também como empresária do ramo óptico, mas ela agora se coloca à disposição do partido como pré-candidata a deputada federal, né? Ou seja, ela busca uma vaga na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, para representar aqui o Rio Grande do Norte. Aí eu começo perguntando, primeiro, eu já trouxe aqui duas características suas, influenciadora, empresária, mais uma característica que é empreendedora, mas eu quero que você responda para quem está em casa, Dani, quem é Dani Ribeiro, que se coloca como pré-candidata pela União Brasil? Vamos lá. Meu nome é Dani Ribeiro, conhecida na internet, porque eu comecei na internet há 6 anos, então sou bem conhecida aqui na cidade, assim como Dani Ribeiro, né? Sou nascida e criada aqui em Mossoró, sou mãe de Júlia, sou empreendedora com muito orgulho, sou influenciadora, sou blogueira, mostro aí minha vida, minha rotina todos os dias, tem uma galera que me acompanha e sou uma pessoa assim muito determinada, muito corajosa e não foi à toa que eu recebi esse convite de entrar nesse mundo, nesse universo, né, com muita coragem, de peito aberto para viver essa experiência. E eu sou essa pessoa, assim, de muita garra, de muita força e que mudei minha história. E eu acredito que quando a gente acredita, a gente pode mudar tudo. A minha vida e a do outro também. E aí, assim, você falou dessa sua trajetória, né, nessa sua persistência, nessa sua determinação, mas como é que surgiu essa ideia de você se lançar como pré-candidata, né? De onde partiu o convite? Foi do ex-prefeito Alisson Bezerra? Como é que foi essa conversa até você lançar o seu nome à Câmara dos Deputados, né? Pré-lançar, digamos assim, o seu nome à Câmara dos Deputados. Natália, foi uma surpresa, assim, muito grande para mim, porque, na verdade, eu sempre tive esse desejo, eu sempre quis muito entrar no mundo político, desde criança, sempre. Eu sempre vivi muito isso, de forma muito intensa. E quando eu comecei na internet em 2020, eu fui fazendo vídeos políticos e não é à toa que um vídeo que mudou toda a minha trajetória e minha carreira na internet foi um vídeo de política. Por quê? Porque eu fazia com muita verdade, com muita vontade. Então, as pessoas do outro lado sentem e foi uma virada de chave. Foi quando eu mudei minha vida, comecei a ficar conhecida na cidade. E todas as pessoas me diziam assim, Dani, por que você não se candidata? Por que você não se candidata a vereadora? E eu tinha muita vontade, mas eu tinha aquilo adormecido, né? E quando foi agora, nesse ano, recebi o convite, sim, do ex-prefeito Alisson Bezerra. E fiquei muito surpresa e muito orgulhosa, muito honrada, porque meu nome foi colocado como nome de uma pessoa de coragem para representar Mossoró. Porque Mossoró precisa de uma pessoa que represente a nossa cidade. E meu nome foi citado lá, foi colocado de forma inesperada, porque eu não tinha amizade, não tinha... assim, não era relação política nenhuma. E então foi com muito orgulho, com muita alegria que eu recebi esse convite. E vou, assim, muito, muito feliz e acreditando muito, com muita coragem, que é preciso muita coragem, Natália, para estar aqui entrando nessa.
Pois é, e aí quando o ex-prefeito Alisson Bezerra esteve aqui, o pré-candidato a governo, a governador, o Alisson Bezerra, ele falou, olha, nós teremos um nome de Mossoró na nominata federal, né? E aí tem essas discussões em torno da nominata federal do União Brasil, que ainda está com algumas definições a serem feitas, e o nome que surgiu de Mossoró foi justamente o de Dani Ribeiro, né, que se coloca aí como pré-candidata a deputada federal, que é o nome, e aí, além de ser também aqui de Mossoró, como o próprio ex-prefeito mencionou, que seria um moçoroense que iria ocupar, tem também a representação feminina dentro dessa nominata federal, né? Há uma determinação legal por essa representação, mas também o nome de uma mulher que traz as pautas das mulheres, né? A gente vai conversar também quais são os pontos de pauta, quais são as discussões que Dani Ribeiro quer trazer nessa pré-candidatura a deputada federal, ela como mãe, como empreendedora, o que é que ela busca também levar para a discussão nesse cenário de pré-campanha aqui na cidade de Mossoró, tendo em vista que ela traz essa representatividade também aqui da cidade de Mossoró, o segundo maior colégio eleitoral do Rio Grande do Norte. Olha, o pré-candidato a deputado federal, Kelps Lima, gravou um vídeo esclarecendo a postagem feita ao lado da vereadora de Natal, a Nina, e pré-candidata a deputada federal, a Nina Souza, que é do PL. A imagem chamou atenção porque Kelps integra a Federação União Progressista, formada por União Brasil e Progressistas, enquanto Nina é filiada ao PL, o partido que compõe um campo político diferente para a disputa eleitoral desse ano de 2026. No vídeo, o ex-deputado afirmou que não veria como adversária e destacou que os seus principais concorrentes estão dentro da própria federação, da qual ele faz parte. Vamos acompanhar. Eu fiz um bate-volta em São Paulo e, obviamente, fiquei recebendo os vídeos, os comentários da polêmica em torno do vídeo que eu gravei domingo, dizendo que Nina não é minha adversária e que meus adversários são Benes, João Maia e Robson Faria. Em primeiro lugar, isso é óbvio. Eu posso tirar mais votos do que Nina e perder. Eu tirei na eleição passada mais votos do que Girão, do que Paulinho Freire, do que Gonçalves, do que Carla Dickson e perdi a eleição. Por quê? Porque eles não eram meus adversários. Esse ano eu estou na Federação União Brasil PP. E meus adversários são João Maia, Benes e Robson. Qual outro tema que gerou polêmica? Que eu tenho que derrotar um dos três para poder ganhar. O nome disso é matemática. Se falou muito de que não, são colegas de partido. Benes não é meu amigo. João Maia não é meu amigo. Robson não é meu amigo. Eu fui líder da oposição do governo Robson. Eles três, além de serem meus adversários, legítimos e não há nenhum problema, e eu sou adversário deles, e eles são adversários entre si, eu não tenho alinhamento natural com eles três. João Maia, eu fui candidato em 2010 no mesmo partido que ele, alinhado com ele, mas depois disso apoiou o governo Rosalba, eu era líder da oposição. Apoiou o governo Robson, eu era líder da oposição. Apoiou o governo Fátima. Eu era líder da oposição. Benes apoiou os três governos. Robson era vice de Rosalba, depois foi eleito junto com Fátima, agora no mandato federal foi eleito pelo PL, pediu para sair para aderir a Lula. Então, assim, nesse tempo todo, eu estava no mesmo canto. E você pode perguntar, Kelps, então por que você foi para União Brasil? Porque a Alisson está lá. E em todas as campanhas, eu estive ao lado de Alisson em todas as campanhas dele. Quando o Alisson não tinha mandato, quando o Alisson passou dificuldade em Mossoró, quando o Alisson iniciou o mandato e ninguém acreditava, eu estava lá porque Alisson é meu amigo, eu acredito no projeto dele. Quem chegou só agora foram eles três. Tá aí a fala do pré-candidato a deputado federal Kelps Lima, não diferente do que ele já vinha falando ou mencionando nas entrevistas, aqui inclusive no programa Cenário Político, ele falou sobre isso, né? Ele fez duras críticas à bancada federal do Rio Grande do Norte e nessas duras críticas eu inclusive questionei, mas são seus colegas de federação? Ele disse, não tem problema nenhum, eu faço críticas sim a todos eles. Ele fala que a bancada aqui do estado tem sido omissa em discussões importantes e não tem dado um destaque ao Rio Grande do Norte, inclusive a Mossoró, que ele merece. Então, essa crítica de Kelps ele já vinha tratando sobre essas críticas e agora se acentuou depois também que ele posou na foto ao lado da vereadora Nina Souza, pré-candidata a deputada federal pelo PL. A Nina Souza, só para se ter uma ideia, né, ela que é um dos principais nomes aí na nominata federal do PL, até porque é esposa do coordenador da campanha, o prefeito Paulinho Freire, lá da cidade de Natal. Olha, a FEComércio do Rio Grande do Norte divulgou dados de uma pesquisa que mostra a intenção de compras para o Dia dos Namorados. O gasto médio do moçoroense ficou em R$ 160. E então, cá entre nós, você já sabe qual será o presente do Dia dos Namorados?
De acordo com a pesquisa feita pela FEComércio RN, somente em Mossoró a data deve movimentar cerca de 3,4 milhões na economia, 5,3% a mais do que em 2025. Os números são bem animadores. O gasto médio do moçoroense, por exemplo, deve ser de R$ 160,05. Já o gasto médio com as comemorações deve ser de R$ 166,67. O crescimento do ticket médio ele elevou a quase 15%, né, na questão do presente, né, e o crescimento das pessoas que vão comprar também aumentou em 5 a 6% de acordo com o ano passado. Então é muito interessante os lojistas acreditarem que as pessoas vão comprar por experiência e precisa realmente de um bom atendimento. Esse foi já apontado na pesquisa. Então, quando a gente entrega uma pesquisa dessa com muita responsabilidade através do Instituto FEComércio, isso aí também pautando e paralelamente com os dados da capital, a gente vê um crescimento de ganho real no comércio moçoroense. A data flutua em 4ª ou 5ª colocação, perdendo apenas para o Natal, Dia das Mães, Dia da Criança e dos Pais e o próprio São João. O brilho desse dia, inclusive, se estende também para o setor de serviços e turismo. O Instituto FEComércio, ele sempre vem nos norteando, né? Eu gosto sempre de falar essa palavra, por quê? Porque é interessante que essa pesquisa, ela, de um ano para outro, ela muda bastante com a concepção do consumidor. Então, assim, é muito interessante a gente analisar isso porque as pessoas estão procurando experiências novas. Com relação ao comportamento do consumidor, 79% disseram que vão comprar um presente somente na semana do Dia dos Namorados. E 65% dos entrevistados afirmaram que primeiro vão pesquisar o melhor preço. Ainda de acordo com a pesquisa, com relação à quantidade de presentes, 73,7% dos entrevistados afirmaram que vão comprar um presente, 21,9% pretendem comprar 2 presentes e 4,4% têm a intenção de comprar 3 ou mais presentes. Esta empresária se preparou e pensou em como ir além e chamar os clientes. Por isso, acabou fazendo algumas apostas. A expectativa está bem grande, né? Nós preparamos uma campanha para essa data, que é compre um perfume e concorra a um jantar romântico, mais um kit da marca. E aí a procura tá bem grande, né? A gente está nas redes sociais, no WhatsApp, Instagram, Direct. Até a sexta-feira, que é o dia mesmo, né? O dia 12, a expectativa é boa. Tá aí a FEComércio projetando como é que será o Dia dos Namorados aqui em Mossoró, essa pesquisa que é feita em Mossoró e Natal, no Rio Grande do Norte, né, trazendo as 2 principais cidades, as 2 maiores cidades do estado, trazendo essa perspectiva positiva de crescimento para as vendas no Dia dos Namorados. Agora a gente volta a conversar com a Dani Ribeiro, pré-candidata a deputada federal pela União Brasil, Dani, e a gente trouxe aí no bloco anterior um perfil, você falando como era que você pensava a política e de onde surgiu essa ideia para você entrar na política e se pré-candidatar hoje como deputada federal. Quais são as suas bandeiras? O que é que você defende enquanto pré-candidata a deputada federal? Hoje, se eu trouxer aqui um tema importante que você vai levantar durante esse momento da pré-campanha, qual é esse tema principal? Natália, eu já comecei fazendo o pré-lançamento da campanha, um vídeo de lançamento com um tema bastante impactante, que inclusive algumas pessoas ficaram muito surpresas, que é a proteção ao abuso sexual infantil, que será a minha principal bandeira, a minha principal fala para que as pessoas tenham mais conhecimento, para que as pessoas aprendam mais como proteger as nossas crianças, porque sem conhecimento não tem como haver a proteção de fato nas casas, nas escolas. E essa pauta vai ser a principal, de querer levar para as escolas, para as comunidades, para dentro da casa das pessoas, uma mudança onde proteja as nossas crianças. Porque, infelizmente, é um tema que é muito pouco falado, muito pouco. Precisa de ações governamentais urgentes para isso, é muito pouco falado. Inclusive, é tão forte, um tema tão forte que as pessoas dizem assim: eu não tenho estômago para falar nisso, eu não gosto nem de falar nisso, mas é necessário falar nisso.
é importante ser falado, é importante ser estudado. Todas as mães, todos os responsáveis, todos os professores, inclusive nas faculdades, nas grades curriculares de faculdades, é para ser abordado um tema. Quando tem interação com uma criança, já tem que aprender sobre isso, porque acontece muito. Acontece, e é sempre com o próximo, com o vizinho, debaixo dos nossos olhos. Então, essa vai ser, assim, a minha força, e é um projeto do meu coração, que faz tempo que eu tenho muita vontade de fazer isso. E eu não achava, assim, a oportunidade. Quando eu recebi esse convite, eu disse, eita, é agora que eu vou colocar o meu projeto para valer. Ainda que seja nessa janela de campanha, porque os holofotes estarão sobre mim, né? Vou ter muita visibilidade, então eu vou aproveitar ao máximo isso. E outras também. Eu, como empreendedora, eu sei o desafio que é empreender sendo mulher. Então, eu vivo na prática e eu, como influenciadora, que eu converso muito, tenho a conexão ali com as meninas que me acompanham, eu sei a batalha delas de falta de crédito, falta de capacitação. Precisa de uma capacitação para quem quer ser empreendedora, porque vai errar muito menos no processo de compra, no aluguel. Então, serão minhas pautas principais: cuidar da infância e também ajudar as mulheres empreendedoras, entre outras pautas que também são bem importantes. Aí trouxe duas pautas importantes: empreendedorismo feminino, capacitação para as mulheres se inserirem no mercado de trabalho de forma mais qualificada, e também sobre abuso sexual contra crianças e adolescentes. E falando um pouco sobre esse tema, que é um tema bem sensível, você hoje tem uma presença muito efetiva nas redes sociais, e as redes sociais também são espaços de violações de direitos. A gente sabe que acontecem também nas redes sociais muitas situações onde crianças e adolescentes são expostos, e que situações de abuso também são registradas através de plataformas online. Você, como hoje, sua presença nas redes sociais, como uma pessoa que tem muitos seguidores, que acaba influenciando muita gente, como é que você vê hoje esse tema, mas no âmbito da internet? É onde precisa de mais atenção ainda, porque os dados mostram como as crianças, elas estão tendo acesso muito cedo à pornografia infantil. Muito cedo. Crianças com 10 anos, com 11 anos, já têm acesso à pornografia. 68 milhões de acessos. Na internet, tem 68 milhões de acessos pornográficos por dia. E 10%, então é 680 mil, assim, são crianças com menos de 10 anos. Então, pode ser o seu filho, pode ser o seu vizinho, pode ser um sobrinho. Então, precisa de muito esforço, de uma política que já seja firme em relação a isso, que cuide disso, porque, infelizmente, nossas crianças estão tendo acesso muito fácil e propagando isso nas comunidades, nas escolas. Tem crianças fazendo coisas erradas nas escolas porque têm se alimentado disso. Então, é preciso um olhar de cuidado também para esse lado online. E as mães aprendendo, os pais aprendendo, porque é tanto amor que às vezes cega. Você nunca vai imaginar que seu filho, Natália, está tendo acesso a esse conteúdo, mas é muito próximo da gente, pode ser qualquer pessoa. Então, eu também quero ter esse cuidado para esse lado online que, infelizmente, tem entrado em nossas casas. Exatamente. E aí a gente tem hoje, por exemplo, o ECA Digital, que é essa reformulação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que engloba essa presença de crianças e adolescentes nas redes sociais e traz um novo olhar também sobre regras e sobre exposição desse público infanto-juvenil na internet, né? Porque muitas vezes até de forma que parece uma forma inocente, mas existem pessoas ganhando dinheiro, existem pessoas colocando essas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, muitas vezes, na verdade, não tem um consentimento porque são pessoas que não podem julgar ou trazer um julgamento ali mais embasado sobre essa presença na internet. Então, é importante também a gente trazer essa discussão e Dani Ribeiro, como tem essa presença nas redes sociais, também englobar essa discussão através dessa pré-candidatura a deputada federal.
Vou trazer aqui mais uma informação, porque o secretário de Saúde do Rio Grande do Norte, o Alexandre Mota, falou sobre os ônibus do Hemocentro de Mossoró e a possibilidade de funcionamento ainda neste ano. Só para contextualizar sobre esse tema, essa pauta do funcionamento do ônibus do Hemocentro foi trazida pelos vereadores aqui na Câmara Municipal e a gente repercute com o secretário. O Hemocentro de Mossoró já teve um ônibus que percorria as cidades vizinhas com o intuito de reforçar os estoques de sangue da unidade. Este serviço funcionou até 2018. Agora, a CESAP busca a reativação dessas ações, seja na região metropolitana, bem como no interior do estado. A nossa rede de coleta ela já está bastante, eu não digo sobrecarregada, mas trabalhando já num limite muito próximo de 100%. Então, a gente, tanto aqui quanto aí em Mossoró, a gente hoje precisa muitas vezes de acentuador, pedido de doadores, mas o número de doações aumentou nos últimos anos 40% já. Então, os ônibus eles vão cumprir esse papel, não só de serem itinerantes, mas também de aumentar essa captação. O secretário estadual de Saúde, Alexandre Mota, até reconhece a sobrecarga na rede, mas enfatiza a falta de recursos humanos para o não funcionamento dos ônibus. Esmiuçamos que a gente vai fazer substituição de contratos e requisições de terceirizados em substituição de pessoas concursadas e, obviamente, também aqueles casos onde a gente tem urgência em resolver, que, no caso, são os ônibus. Então, a gente tem os ônibus, tem o Centro de Tratamento de Queimados aqui no Valfredo Gugel e temos diversas outras unidades que precisam de reforço, porque, de fato, estão trabalhando sobrecarregado, com falta de recursos humanos. Ao todo, os 2 ônibus do Hemocentro custaram R$ 5 milhões, 2,5 milhões para cada unidade. Ainda sem previsão de funcionamento, o governo trabalha contra o tempo, aliado à CESAP, para resolverem essa questão juntamente com o Tribunal de Contas do Estado. Na visão da assistente social do Hemocentro moçoroense, Alda Gurgel, o funcionamento dos ônibus seria essencial, principalmente para manter a estabilidade nos estoques de sangue. A questão da importância do ônibus, desde que ele esteja funcionando, a gente tinha a possibilidade de ir até o doador, né? Isso é fato. Então, assim, com certeza, a questão da coleta, a captação de sangue era feita, não só aqui em Mossoró, mas também como nas cidades circunvizinhas que nos ajudavam. Está aí o posicionamento da Secretaria de Saúde sobre o funcionamento desse ônibus do Hemocentro. Como ela falou, tinha a possibilidade de levar esse serviço móvel a alguns locais, né, para facilitar também a coleta de sangue. Vamos mudar de assunto, porque o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, o TCE, identificou em órgãos estaduais e municipais 257 casos de servidores contratados no primeiro quadrimestre de 2026, que já possuíam 2 vínculos públicos anteriores, situação que pode configurar acúmulo irregular de cargos, empregos ou funções públicas. Diante dos indícios, a Corte emitiu 89 alertas preliminares de controle para que os órgãos responsáveis apurem individualmente cada caso e adotem providências, caso sejam constatadas as irregularidades. Os alertas foram encaminhados a 64 órgãos diferentes, entre eles 52 prefeituras, 7 câmaras municipais e outros 5 órgãos das administrações estadual e municipal. A lista completa desses órgãos notificados não foi divulgada pela Corte. Segundo o TCE, a remuneração mensal associada aos vínculos identificados soma R$ 1.310.187 às R$ 197, segundo as informações do TCE, mas não há ainda essa identificação de quais prefeituras estão nessa lista. Agora eu volto a conversar com a Dani Ribeiro, a gente continua a nossa entrevista. Aqui mandar um alô também para o Gerson Nóbrega, que todos os dias acompanha aqui o programa Cenário Político e também parabeniza a Dani Ribeiro pela pré-candidatura a deputada federal. Dani, uma outra pauta que eu vi que você levantou tem a ver com jogos online, as famosas bets, né? Que estão bem em alta e, inclusive, são até ligadas a casos de endividamento, aumento do endividamento do brasileiro. Qual é o seu posicionamento em relação a esse assunto, sabendo que muitas das influenciadoras
ofertam e falam sobre esses assuntos nas redes sociais? Será uma pauta muito importante que eu vou abordar com muita verdade, porque eu, como influenciadora, com audiência, que tenho credibilidade, eu hoje, sem dúvidas nenhuma, eu estaria multimilionária. Estaria com uma casa de alto padrão, com super mega carro, divulgando esses jogos, porque eu já recebi propostas assim absurdas, que nem em um ano de loja eu não teria de faturamento, quanto mais de lucro. E é muito absurdo o que as pessoas têm feito com os que jogam. Você divulgar um jogo, mostrar que você está ali realizando sonhos através de jogos, você mexe com a pessoa, você mexe com os sentimentos, é de uma forma muito, muito terrível mesmo. Então, eu sou muito contra, eu não aceito, eu nunca aceitei e vou lutar mesmo para que isso tenha lei regulamentada, com nome, com sobrenome, assim, para que impeça, ou pelo menos que diminua o que tem feito com milhares de brasileiros. Eu recebo, quando eu abordo esse assunto nas minhas redes sociais, eu recebo uns relatos assim muito tristes de famílias que se destroem, de casamentos que se acabam, de gente que vai viver aí 10 anos pagando um empréstimo, pessoas que sofrem com depressão. E eu tive a experiência de ter familiares sofrendo com os jogos. E é como se fosse um efeito dominó. Quando sofre um, sofre a mãe, sofre o tio, sofre a avó, sofre todo mundo. Então, é preciso gente que fale nisso com coragem, com verdade. Tem que ter muita coragem para mexer com um negócio desse. Mas eu vou, porque eu não tenho medo e eu me sinto preparada e com muita verdade, porque eu nunca aceitei e isso me faz também muito forte. A regulamentação das bets, né, dos jogos online, a gente tem diversos aí, inclusive estão presentes na rotina das pessoas, pelas redes sociais, como a Dani falou, muitos influenciadores divulgam esses jogos, falam sobre os benefícios, trazem ali as informações, e é um assunto importante porque tem virado pauta do ponto de vista da preocupação com o crescimento, mas também do endividamento da população. Até a população que recebe benefícios sociais, a exemplo do Bolsa Família, muitas vezes acaba utilizando o benefício nesses jogos online, comprometendo um recurso que é emergencial, que é um recurso ali para a população em situação de vulnerabilidade social. Dani, falando aí sobre a representação de Mossoró, né? A gente sabe que Mossoró está há alguns anos sem um deputado federal. Eu acho que o último deputado federal que Mossoró teve foi o deputado federal Beto Rosado, que era daqui de Mossoró, representava Mossoró em Brasília, mas há essa carência de um nome em Brasília para representar Mossoró. Como é que você vê hoje essa sua identificação, essa representatividade de ir a Brasília representar Mossoró, pensando também em projetos e recursos para a cidade? Eu tenho certeza que eu me sinto pronta, preparada para representar Mossoró. Mossoró, de fato, precisa de um representante, não tem. E é tão importante você ter um deputado federal local, né? Eu, como pré-candidata a deputada federal, eu sei que eu posso fazer muito pela minha cidade, porque o deputado, ele tem esse poder, tem as emendas, tem como destinar, tem as emendas de bancada para fazer acontecer. E imagine só uma pessoa de Mossoró lá para trazer, para falar por Mossoró, né? Então, é muito importante que tenha uma mulher jovem, com coragem, com força, no auge da juventude, com muita vontade de trabalhar, que não tem medo, que tem coragem. Então, eu me sinto pronta, preparada, muito orgulhosa, muito feliz de estar como pré-candidata federal, pensando, acreditando muito, com muita força. Tem gente que pode pensar assim, essa menina chegou agora, o que é que ela acha? Será que ela já acha que vai ganhar? Sim, e vou, porque eu acredito muito no poder do povo, de querer a mudança, de querer que façam a mudança acontecer, o novo. E eu chego como novo para fazer por Mossoró, como pré-candidata a deputada federal de Mossoró.
E aí, falando sobre essa sua atuação nas redes sociais também, né, a gente vê que as campanhas mudaram muito o perfil de como elas são divulgadas. Inclusive, o próprio ex-prefeito Alisson Bezerra, ele também tem uma presença efetiva nas redes sociais, ele tem um destaque importante nas redes sociais, é reconhecido por isso, né? Inclusive, quando foi candidato lá a deputado estadual, ele não era conhecido ainda no meio político, era uma pessoa que tinha uma ligação ali na UFESA com sindicatos, com o sindicato dos servidores, mas que acabou se fortalecendo também através da presença na internet. E aí você também tem esse perfil, tem um número de seguidores bastante significativo nas redes sociais e há esse pensamento de que as redes sociais são muito importantes, porém você precisa amplificar essa sua mensagem para pessoas que acompanham você, mas também para quem não lhe acompanha e que vai passar a conhecer quem é Dani Ribeiro, não apenas a empresária, não apenas a influenciadora, mas também hoje a pré-candidata a deputada federal. Porque quem lhe acompanha nas redes sociais, se acompanha por um perfil que você já tem, né? De conteúdo que você já se apresenta. Como é que você pensa hoje nas redes sociais, nessa estratégia de pré-campanha, para você ampliar, né? Você já tem um número de seguidores, já tem pessoas ali que lhe acompanham, mas pensar nisso se transferir para votos, né? Sim. E os seguidores de Dani, mas também outras pessoas começarem a pensar em você não só como um influenciador importante, mas também como alguém que pode representá-los em Brasília. Natália, a disputa parece até desleal, assim, né? Porque tem muitos candidatos com histórico político, com estrutura de liderança, e eu me apego também à história de Alisson como inspiração para mim, que foi, do nada, Alisson virou um deputado estadual, né? Ali com a força da internet. E, graças a Deus, eu tenho uma conexão muito forte, não só sobre ter o seguidor, mas pessoas que acompanham minha história, que acreditam, de fato, assim, que viram a construção de tudo, né? Da minha transparência. Então, eu consigo imaginar um cenário de onde essas pessoas acreditam em mim e me veem como uma força representativa. Vou explorar, vou tentar mostrar ao máximo o lado dos bastidores de campanha para as pessoas verem a minha luta ali, uma mulher aguerrida que vai atrás, mesmo sem muito suporte, né? E eu vou fixar muito também minhas forças aqui em Mossoró. Não tem como eu abraçar o mundo todo, o RN todo nesse curto espaço de tempo. Então, aqui como um colégio eleitoral forte, né? Eu acredito muito, vai ser minha força. A galera da internet aí também vai chegar junto comigo e serão minha força. Tipo assim, o povo que está em casa vai me chamar para ser minha liderança. Obrigada, Dani, pela entrevista aqui no programa Cenário Político. Boa sorte na pré-campanha, nessa caminhada. E a gente se encontra aí durante esse período de campanha eleitoral. Pronto, muito obrigada por estar aqui. Pode me chamar sempre. Pois é, hoje nós conversamos com Dani Ribeiro. O programa Cenário Político desta quinta-feira fica por aqui. A gente volta amanhã ao vivo com mais entrevistas e mais debates. Vem aí o TCM Junina. Até amanhã. Tchau, tchau.